No momento em que me sentei para a minha audiência de liberdade condicional, o membro do conselho do meio pediu para se retirar. Ele não parecia doente, não parecia com pressa. Ele apenas olhou para mim, depois olhou para a mesa e então perguntou baixinho aos seus dois colegas se poderia sair. Eles trocaram um olhar, assentiram e ele saiu sem dizer mais nenhuma palavra. A porta se fechou atrás dele com um clique. Eu estava lá dentro há 6 anos, em contagem regressiva para esta exata sala, esta exata cadeira. E o homem que deveria decidir se eu sairia livre tinha acabado de se levantar e ir embora. Minha defensora pública se inclinou. Não tente interpretar isso. Eu já estava tentando interpretar tudo. Os dois membros restantes do conselho se apresentaram sem fazer contato visual. Uma mulher chamada Dra. Hale e um homem mais velho chamado Whitfield. Eles embaralharam papéis, murmuraram um com o outro e me fizeram perguntas padrão. Quais eram meus planos após a libertação? Se eu tinha moradia estável, um sistema de apoio. Respondia tudo cuidadosamente, do jeito que havia ensaiado. Eu tinha uma oferta de emprego da construtora do meu tio. Eu tinha um quarto na casa da minha irmã em Decatur. Eu me mantive limpo por 6 anos, concluí todos os programas que eles ofereceram e não tive uma única advertência disciplinar desde o 4º mês. O que eu não tinha era qualquer ideia do porquê o membro do conselho do meio tinha saído no segundo em que viu o meu rosto. Whitfield fechou sua pasta. Faremos um breve recesso antes de deliberar. Eles saíram por uma porta lateral. Sentei-me com minha defensora pública em uma sala que cheirava a ar reciclado e carpete velho. Isso foi estranho, eu disse. As audiências ficam estranhas. Não entre em espiral. Eu entrei em espiral. O homem que saiu, eu tinha visto a placa com o nome dele antes de ele se levantar. Bernard Cahill. O nome não significava nada para mim. Eu nunca tinha ouvido na minha vida. Mas a maneira como ele olhou para mim antes de sair não era confusão. Era reconhecimento. Ele sabia exatamente quem eu era. O motivo de eu estar na prisão foi uma briga de bar que deu muito errado. Eu tinha 24 anos. Um homem chamado Dre começou, deu o primeiro soco, o segundo e o terceiro. Mas eu acabei com a briga e ele bateu no meio fio de concreto ao cair e passou 3 semanas em coma. Meu advogado foi nomeado pelo tribunal e estava sobrecarregado. E eu fui condenado a uma pena de 7 anos. Dre se recuperou totalmente, mas testemunhou contra mim. A família dele tinha dinheiro. A minha não. Foi assim que aconteceu. O que eu não pensava há anos, porque pensar nisso nunca tinha mudado nada, era que Dre tinha um irmão mais velho que não foi ao julgamento. A mãe deles disse que ele estava no exterior a trabalho. Eu nunca o conheci, nunca o vi, nunca soube seu nome. A porta lateral se abriu. Dra. Hale e Whitfield voltaram sozinhos. O Sr. Cahill se declarou impedido devido a um conflito de interesses pessoal. Whitfield disse calmamente. Ele apresentou uma declaração por escrito para esse efeito. A audiência continuará com 2 membros do conselho, o que está dentro das diretrizes processuais. Que tipo de conflito? Minha advogada perguntou. Essa informação é parte da declaração dele e não está sujeita à divulgação neste processo. Me sentei com a postura mais reta. Ele é parente da vítima? Dre Cahill. A sala ficou em silêncio. A Dra. Hale olhou para Whitfield. Whitfield olhou para seus papéis. Não estamos em posição de confirmar ou negar, porque se Bernard Cahill é irmão do Dre, eu disse mantendo minha voz neutra. Então ele esteve neste conselho durante todo o tempo em que estive encarcerado. Ele teria revisado o meu processo. Ele teria tido acesso a cada relatório de progresso, a cada avaliação de conselheiro, a cada pedaço de documentação que determina se eu avanço ou sou retido. Minha advogada colocou a mão no meu braço. Eu não parei. Não estou dizendo que ele fez alguma coisa. Estou dizendo que alguém deveria verificar. Outro silêncio, mais longo desta vez. Whitfield finalmente disse. Essa preocupação será registrada e revisada pelo escritório de supervisão. Ela foge do escopo do processo de hoje. Eles deliberaram por 18 minutos. Quando voltaram, a Dra. Hale leu seu papel sem olhar para cima. Com base no registro apresentado, este conselho recomenda a aprovação da liberdade condicional efetiva a 30 dias a partir de hoje, contingente às condições de supervisão padrão. Eu não reagi de imediato. Apenas fiquei sentado lá enquanto minha advogada anotava algo, e os membros do conselho recolhiam suas pastas. Eu ia sair e o homem cuja família ajudou a me prender havia se declarado impedido em vez de sentar de frente para mim e fingir que sua presença era neutra. 30 dias depois, saí com as mesmas roupas com as quais entrei, que não serviam mais direito. Minha irmã estava no estacionamento com meu sobrinho, que eu nunca tinha conhecido fora do vidro de visitas. 2 meses depois disso, recebi uma carta do escritório de supervisão. Bernard Cahill havia renunciado ao conselho enquanto aguardava uma revisão interna. O arquivo dele mostrava que ele havia sido designado para o meu caso 2 vezes durante a minha sentença. Uma vez para uma revisão disciplinar que nunca se materializou e uma vez para uma avaliação de liberação antecipada que foi negada. A carta não dizia qual seria o resultado da revisão. Ela não ofereceu um pedido de desculpas, apenas declarava os fatos na linguagem processual neutra, que as instituições usam quando estão reconhecendo que algo deu errado sem realmente admiti-lo. Dobrei a carta e a coloquei em uma gaveta. Eu já estava do lado de fora.